Como escolher uma corretora? Minha turminha, realmente isso não é uma tarefa tão simples, principalmente se você está iniciando agora nesse mundo aí de investimentos. Eu vim aqui trazer para vocês o que eu penso a respeito disso. Então já deixei aqui, hoje vocês estão aqui na tela do meu computador e nós vamos ver qual é a melhor corretora. Realmente faz diferença na hora de investir? É confiável? Fica aqui comigo que nós vamos descobrir. E aí, aqui quem fala é Paulo Mateus e esse é o Universo Zero. Bom, como vocês podem ver, turma, hoje nós estamos aqui dentro do meu computador porque nós vamos discutir um pouquinho sobre a criação de uma conta em uma corretora, como é que funciona o processo. Inclusive, no meu último vídeo que fiz a respeito da Bolsa de Valores, tiveram muitas perguntas. Eu tô até abrindo aqui para você, de muita gente dizendo que ficou com medo de investir. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a Bolsa de Valores hoje te oferece várias alternativas para você estar investindo com qualquer valor. Então vocês viram aí no título do vídeo que eu coloquei Rico, o Banco Inter, que não é uma corretora, mas um banco, e sim eu vou falar um pouquinho sobre isso, a Avenue e o mercado Bitcoin. Por que eu coloquei exatamente essas quatro? Porque essas são as que eu utilizo e vou explicar para vocês como é que funciona, como é meu racional nisso dos investimentos. Mas já deixando claro aqui, gente, que hoje em dia no mercado existem dezenas de corretoras. Nós temos a Isinvest, a própria XP Investimentos, Touro, Nova Futura. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que a melhor corretora, sem sombra de dúvidas, é a que você tem mais afinidade, a que você acha a interface mais amigável. E eu vou explicar por que eu comecei a investir nessas daqui e continuo investindo nelas, e vou seguir aí como uma forma de consolidar em minha carreira como investidor. E inclusive eu vou estar deixando nos cards e na descrição desse vídeo o vídeo que eu comentei do meu primeiro ano. E de cara, gente, a primeira corretora que eu abri conta, né, foi aqui a Rico. Hoje vocês estão vendo aqui, ó, tem essa mensagenzinha dizendo que é taxa zero para você investir em ações, fundos imobiliários, todos os investimentos de renda fixa e tudo mais. E uma coisa eu quero deixar claro para vocês, gente. Eu sei que muita gente foi falando sobre medo, principalmente na hora de investir, mas uma coisa que é importante salientar é que você pode começar a investir na bolsa a partir de 20, 30 reais, às vezes até menos. Então eu tenho certeza que se você se organizar, você consegue investir um valor abaixo para você ir sentindo como é. Então eu estou aqui no site da Rico, que você encontra facilmente procurando pelo Google. E vocês já vão entrar numa vantagem de poder estar investindo com taxa de corretagem zero. Para vocês terem noção, quando eu comecei a minha vida como investidor e fiz minha conta na Rico, eu ainda pagava uma taxa de corretagem de R$ 7,50, porque eu comecei e não sabia muito bem que já tinham corretoras com taxa zero, como a Clear, que foi a pioneira aqui no Brasil. E eu vou explicar o racional, gente, o que eu faço em relação a essas corretoras que eu tenho. Aqui na Rico, eu deixo meus investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, meu caixa de oportunidade, minha reserva de emergência, estão todos construídos aqui dentro. Eu comecei a fazer da seguinte forma e deixei somente os fundos imobiliários aqui, porque eu descobri um tempinho depois aqui o Banco Inter. No Banco Inter, já foi um local que eu pude criar uma conta digital numa fintech. Então, aqui no próprio Banco Inter, eu pude começar a investir em ações com taxa zero.
E é por isso que eu fui organizando minha carteira de modo que ficasse mais conveniente para mim. Então, na Rico, como eu já falei, eu deixo tudo que é relacionado à renda fixa e os fundos imobiliários. E o Banco Inter, além de ser um banco pessoal meu, ainda é um local que eu invisto só em ações. Então, ações aqui no Brasil, eu invisto aqui no Banco Inter. O que eu aconselho para vocês? Se vocês estão iniciando nesse mundo de investimentos, uma corretora já como a Rico ou outra de sua preferência já é suficiente. Agora, em relação a essas duas corretoras aqui, que é a Avenue e o Mercado Bitcoin, é interessante para você conseguir diversificar ainda mais seu patrimônio. Mas qual é o racional disso aqui? O que é confiável, tá? Você me mostrou aqui o exemplo de algumas coisas que você usa e você investe. Mas qual que é mais confiável? O que eu devo levar aí para minha carteira? O mais importante, gente, que eu recomendo para vocês é vocês buscarem uma corretora que tem registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que eu estou abrindo aqui para vocês. Isso é o mais importante. Se a corretora tem registro aqui, significa que ela é confiável. Uma coisa em relação aos nossos investimentos que é muito interessante eu falar para vocês é que os investimentos que nós fazemos, eles são vinculados no nosso CPF. Então, se você vem aqui, ó, não sei, estou abrindo aqui para vocês, ó, que é o canal eletrônico do investidor, você vai ter um registro que é com o seu CPF. Então é bem importante isso aqui até para você começar a fazer um controle depois do que você vai ter que declarar no imposto de renda e afins. E é muito importante você entender o que você está fazendo. Mas independente de qualquer coisa, pessoal, investir é um risco que a gente, conforme vai amadurecendo nesse mercado, tem que se colocar em xeque, né? Nós sempre temos que viver algum tipo de risco se nós queremos crescer em alguma área. Pensa só o seguinte, eu tô aqui hoje, né? Comecei a investir, eu tenho muito medo, eu acho que isso aqui é cassino, só fico vendo muita gente falando aí que perdeu muito dinheiro, que vendeu casa para colocar dinheiro aqui. Mas o caminho que eu aconselho para vocês é o seguinte, tem esse site aqui, ó, que é um site que eu uso bastante para estudar as empresas que eu invisto e tudo mais, que é o Fundamentos. O que você tem que entender em relação à Bolsa de Valores, gente? Tudo que a gente faz relacionado a investimentos e tudo mais, nós estamos colocando nosso dinheiro em grandes fundos, em empresas. Então, um site como esse aqui vai nos mostrar a saúde de uma empresa. Você vai começar a entender alguns indicadores e o que é interessante. Então, eu vou colocar aqui só um exemplo, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação e nem algo que você tem que fazer, mas de uma empresa que eu estudo muito e gosto, que é a Itaúsa, e você vai entender um pouquinho a mais sobre o que é essa empresa. Então, uma coisa que é importante nós analisarmos quando estamos investindo são os tickets das ações, que normalmente é o que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Então nós vemos uma empresa como a Itaúsa aqui, ITSA4. As empresas normalmente na Bolsa de Valores têm esses códigos, e independente de ser no Brasil ou lá fora, é assim. Então eu vou colocar um código aqui de uma empresa que eu conheço, ó. Por exemplo, a Apple. E você sempre pode ter acesso a esse tipo de informação aqui na própria internet. Então, o mais importante, que é o intuito desse vídeo, é te mostrar principalmente em relação à CVM. Você entra aqui no site e se a corretora que você conheceu tem registro aqui na CVM, você está mais seguro para começar a colocar seu dinheiro. A Bolsa de Valores é um local muito democrático, que você pode começar com pouco dinheiro, e eu tenho certeza que se você for pegando gosto por isso, você vai perdendo medo. Às vezes você gasta todo final de semana com futilidades e você nem vê o seu dinheiro sendo torrado, e aqui você está comprando algo que vai te gerar dinheiro.
Então é uma estratégia e é o que eu penso. A minha ideia aí é ir montando uma carteira até difundida pelo maior investidor pessoa física aqui da nossa Bolsa Brasileira, o Luiz Barsi, que é ir criando uma carteira previdenciária. E a ideia, gente, quando a gente começa a investir aqui, é ir construindo dinheiro para a gente construir nossa vida para daqui a muito tempo. Então, só indo um pouquinho mais a fundo aqui, por exemplo, em relação à Avenue. O que eu faço na Avenue é justamente dolarizar minha carteira. Então, dentro da Avenue, a gente vai poder comprar ativos internacionais, as maiores empresas do mundo. Aqui a gente vai poder comprar Apple, Facebook, Google, Tesla, essas empresas gigantescas. E por fim, e esse aqui é um passo que eu recomendo só se você estiver bem avançado, que é em relação a criptomoedas, né? Tem se falado muito, principalmente em relação a Bitcoin, que é a moeda aqui do momento, né? Mas nós sabemos que tem várias outras moedas que têm um potencial gigantesco aí de se valorizarem ao longo do tempo. O mais importante é que, se você ainda não começou a investir, eu trouxe isso aqui justamente para te abrir os olhos em relação a isso e você entender que tem 3 passos que são fundamentais para você começar nesse mercado. A primeira coisa, gente, quitem as suas dívidas. Tentem se organizar financeiramente, que esse hábito até de começar a investir vai ser algo que vocês vão ir adquirindo ao longo do tempo e vai sim fazer diferença na vida de vocês. Segunda coisa, criem uma reserva de emergência. A reserva de emergência, gente, é o seguinte: você hoje está empregado. Crie uma renda que vai conseguir te sustentar e sustentar a sua família ao longo de um ano. Então imagina que seu custo mensal é R$ 2.000. Então perdi o emprego, eu vou ter que ter R$ 24.000 aí de reserva para eu arcar com os meus custos fixos ao longo de um ano. E por fim, viva sempre um padrão abaixo do que você realmente pode viver, gente. A ideia aqui dos investimentos é um exercício e algo pessoal que faz sentido para a sua vida e você vai carregando, vai passando isso para a sua família. Então eu tenho certeza que isso tem o potencial de melhorar a nossa vida, a vida do Brasil a longo prazo. Tá, Paulo, mas você disse aí que usa Rico, Banco Inter, a corretora Avenue, o mercado Bitcoin. Como é que você não enlouquece com tanta corretora, com dinheiro aí mitigado? Tem algumas coisas que são interessantes hoje para consolidar nossa carteira. Algumas pessoas têm o hábito de se organizar no Excel ou até escrevendo, mas tem uns aplicativos hoje que são bem interessantes. Eu até trouxe aqui para vocês o Kinvo, porque o Kinvo é um local para você consolidar a sua carteira. Então aqui eu coloco tudo que eu tenho reunido para eu saber se minha carteira está crescendo. E inclusive no vídeo que eu fiz a respeito da Bolsa de Valores, eu falei sobre a minha carteira, né? Eu que estou passando aí, estou por volta de 1 ano e 1 mês agora, né, investindo. E eu trouxe até aqui minha carteira para vocês acompanharem uma coisa bem interessante, ó. Isso aqui é o Kinvo, que é o programa que eu uso para consolidar minha carteira. E tem 2 que são bem difundidos, que é o Kinvo e também tem o Gurilo. E aí eu peguei aqui, ó, eu estou na parte aqui de rentabilidade da carteira. A gente tem aqui a carteira, o CDI, o Ibovespa, que é a Bolsa Brasileira, e tem a inflação e a poupança, ó. Se eu for aqui no começo, ó, dia 8 de janeiro de 2020, que é quando eu comecei a investir, minha carteira ali, ó, já começou um pouquinho negativa, ó. Aí veio aqui caindo, teve aquela queda, minha carteira não caiu tanto. E hoje nós estamos aqui, ó. Hoje é dia 14, né, domingo aí. Mas eu tenho dados aqui até sexta, ó. Minha carteira está em 18,51, enquanto o Ibovespa está em 2,72.
E você vê, assim, é um tempo pequeno ainda para a gente ter como parâmetro. Inclusive aqui, ó, tem um desempenho da minha carteira, como é que foi ano passado, ó, que fechou um ano em 19,56%. Então eu tenho um perfil aí que eu considero até um pouco mais conservador de certa forma. Eu procuro alocar um percentual da minha carteira de forma que eu consiga lidar melhor com os riscos, mas a ideia aqui é justamente vocês se inspirarem. Então eu quero de verdade que, se você não investe, você perca esse receio, porque depois, quando você vai estudando um pouquinho mais sobre bolsa de valores e tudo, você vê que não precisa desse dinheiro absurdo. Tem algo na bolsa de valores que a gente chama do mercado fracionário. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, outra empresa que eu gosto bastante do setor de energia. Com apenas R$ 18,92, R$ 19,00 eu consigo comprar uma cota dessa ação. Então, independente da corretora que você estiver utilizando, a gente vai ter os tickers que você vai aprendendo ao longo do tempo. Você coloca um Fzinho aqui, ó, você consegue comprar no mercado fracionário. Então, realmente é muito acessível para todo mundo. Eu sempre só considero importante você ir começando aos poucos, e eu tenho certeza que isso vai mudar não somente a sua vida financeira, mas esse processo de mentalidade que nós vamos construindo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, galera, que isso ajuda demais. Nós já estamos conseguindo aí, ó, agregar na vida de muitas pessoas. Deixa o like aí nesse vídeo e compartilha aí com quem você conseguir, porque eu tenho certeza que esse apanhado, essa quantidade de informações que eu estou trazendo aqui para vocês, vão enriquecer a vida de vocês de alguma forma. E me diz aí se você já investe em bolsa de valores, se você realmente tem muito medo de entrar nesse mercado. Se você ainda tem travas assim como eu tinha, comece pela renda fixa. Tem algumas coisas hoje que são mais acessíveis, e talvez seja o seu caso, que é a própria conta do Nubank, um CDB, por exemplo, do Banco Inter, ou até o PicPay agora, que também está ficando mais famoso. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a crescer. Algo que pode mudar a sua vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar a ter menos medo, é principalmente esse livro aqui, que também eu vou estar deixando na descrição para vocês, que depois de ler esse livro aqui, vocês com certeza não vão conseguir mais viver uma vida sem investir. Que é esse aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui realmente é um livro aí, âncora, para você começar no mundo dos investimentos, e eu espero que isso realmente possa ter agregado valor à sua vida. Se você ainda não começou a investir, procure começar isso de forma organizada, que eu tenho certeza que você não vai ter dor de cabeça. Você vai entender aí que as pessoas mais ricas do mundo são as que têm cabelo branco. Então, tenha paciência em relação ao seu dinheiro. A gente pega aqui um gráfico aí do Warren Buffett, é uma inspiração para muita gente. E eu vou colocar essa imagem aqui para vocês, ó, o patrimônio dele em dólares. Você vê aqui, ó, o cara ficou milionário aos 30 anos. Tá bom. A gente vê aqui o gráfico dele aqui, ó, patrimônio. E você vê que é algo aí, há quanto tempo ele está fazendo isso para conseguir ter esse dinheiro. Então vá com calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir prosperar e ter uma vida financeira melhor e aproveitar melhor com a sua família. No mais é isso, tudo de melhor sempre, e até mais.